Então vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar um bocado sobre o espírito da profecia. Nós estamos aqui numa mesa de conversa aberta, onde todos nós vamos ter a oportunidade de refletirmos sobre as palavras de Deus. Existe muita tendência em que as pessoas levam com leviandade o assunto da reforma de saúde. Não é assim? Até inclusive há igrejas que infelizmente estão a eliminar os membros deles porque estão a aceitar a mensagem da reforma de saúde. Okay? Mas olha o que está escrito aqui no livro Eventos Finais. Né? O livro Eventos Finais tem um assunto muito importante que deixou para nós e nós precisamos entender claramente sobre este assunto. O livro Eventos Finais, eu gosto muito desse texto e gostava de partilhar com os meus caros amigos que estamos aqui para tirarmos as dúvidas quanto à questão de comer carne ou não comer carne. Olha só o que está escrito. Diz assim: deve ser vista a maior reforma entre o povo de Deus que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ela não realizou. Então, a reforma de saúde deve fazer uma obra de reforma, sim? Sim. Se nós vermos a mensagem do primeiro anjo, é uma mensagem de reforma, sim? Sim. Exato, é uma mensagem de reforma. Porque essa mensagem, ela nos leva diretamente para o santuário. Exato. E o santuário, a nos levar no santuário, de acordo com Daniel capítulo 8, versículo 14, a mensagem que nos traz aí é o quê? De restauração ou de purificação. Tá bom? Então você vê que a mensagem de reforma de saúde tem mesmo isso. Há os que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Muitos que agora estão apenas meio convertidos no tocante à questão de comer carne, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com ele. Eu pergunto, e se um pastor, por exemplo, continuar a comer carne, também um dia vai abandonar o povo de Deus, sim? Sim. Significa que ele vai abandonar o seu ministério? Sim, vai apostatar. Vai apostatar. Sim, apostasia. Agora a pergunta é, será que significa que o pastor vai abandonar o seu ministério? O ministério pastoral vai continuar. Mas só que Deus não vai lhe considerar como quê? Como seu povo. Ainda que ele vai abrir a Bíblia todos os dias, não é assim? Agora, por exemplo, olha aqui o que está escrito no livro Conselho para a Igreja, capítulo 41, diz assim: entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, o comer carne será afinal abandonado. A carne deixará de fazer parte de sua alimentação. Devemos ter sempre isto em vista e esforçarmos por trabalhar firmemente nesta direção. E o pastor, estão a aguardar ou não estão a aguardar? As pessoas pensam assim, tipo, estamos a falar de pastores, só aqueles que o bongo, as instituições acadêmicas lhes declararam pastor, não. Todos aqueles que estão sob liderança do ministério, que estão a guardar almas. Os pais das famílias são pastores, sim ou não, irmão? São pastores. São pastores. Os pais das famílias, por quanto que não são pastores para dirigir uma igreja, mas que estão a dirigir as suas famílias. Se continuar a comer carne, afinal de contas, essas pessoas estão a se preparar para a volta de Jesus? Eu acredito que não. Olha só outro texto. As faculdades mentais, intelectuais, morais e físicas são prejudicadas pelo uso habitual de alimentos cárneos. Seu uso desarroja o organismo, obscurece o intelecto, embota as sensibilidades morais. Dizemos-lhes, prezados irmãos e irmãs, o caminho mais seguro para vocês é deixar de lado a carne. Sabe, eu quando converso com as pessoas que comem carne, principalmente os que se dizem ser, entre aspas, povo de Deus, eu vejo que as suas faculdades estão tão obscurecidas que às vezes você vai ver os argumentos dele, você está a falar assim, ele está a falar assim. Existe sempre muita luta. Eu não sei se vocês também não se encontraram com isso. Se depararam com isso. Mesmo que está pregando, você sempre que a mensagem não tem poder. Estás a ver? É tipo, pronto, muita fraqueza. O que vocês acham disso? O que vocês acham disso? Desse ponto de vista de carne, o que vocês acham? Bom, realmente
nós não temos um ponto de vista fora da Bíblia. O ponto de vista que nós temos é segundo a visão bíblica. A visão bíblica é a visão de Deus. Então, o que Deus quer é que seu povo realmente possa se conformar com os princípios de saúde estabelecidos na sua santa palavra. Eu gostaria aqui de frisar sobre este ponto, lendo aqui alguns textos que estão no livro Conselhos para a Igreja, ao capítulo 41, que fala sobre o consumo de carne. Aqui diz assim: Deus deu aos nossos primeiros pais o alimento que pretendia que a humanidade comesse. Então, era contrário ao seu plano que tirasse a vida de qualquer criatura. Não devia haver morte no Éden. Os frutos das árvores do jardim eram um alimento que as necessidades do homem requeriam. Deus não deu ao homem permissão para comer alimento animal, senão depois do dilúvio. Então, aqui Deus está nos dizer de que o alimento que Ele deu aos nossos primeiros pais, logo no início da criação, é o alimento que Ele pretendia que toda a humanidade, ou seja, a descendência de Adão e Eva, continuasse com o mesmo regime. Então, isso aqui é o regime para toda a humanidade. Uau. Para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Líderes, todos eles. Se todos eles. Agora eu faço uma pergunta. O senhor quer nos levar de volta ao Éden perdido? Sim, né? perfeito. Então, como é que fica então a situação dos que estão no mercado? Né? Como você acha? Bom, agora essa questão... Dizem que quando Cristo vai vir, depois vai transformar o gosto. Agora, qual é a resposta? Nós temos que compreender de que os gostos são transformados antes da volta de Cristo. Fala sério. Onde está escrito? As nossas paixões. Por exemplo, vou só aqui mostrar realmente alguns textos para nos ajudar a entender essa questão. Para fundamentar mais a questão, eu queria ler aqui alguns textos. Um deles está no livro Conselhos. Não, A Ciência do Bom Viver. Os que se alimentam de carne não estão senão comendo cereais e verduras de segunda mão. Pois o animal recebe destas coisas a nutrição que dá o crescimento. A vida que se acha no cereal e na verdura passa ao que o ingere. Nós a recebemos comendo a carne do animal. Quão melhor não é obtê-la diretamente comendo aquilo que Deus proveu para nosso uso. Então, os nutrientes que nós necessitamos não se encontram no uso do alimento de origem animal, mas nos cereais, frutos. Agora, existe um grande perigo para aqueles que se alimentam de carne. Qual é o perigo? Por exemplo, a palavra de Deus diz que a carne ela é uma das causas de muitas doenças. Agora, aqui diz que a carne nunca foi o melhor alimento. Seu uso agora é todavia duplamente objetável, visto as doenças dos animais estarem crescendo com tanta rapidez. Então as maldições de doenças que deveriam recair sobre o homem, pela misericórdia recaem sobre o animal. E Deus diz que a carne nunca foi. O que significa nunca? Nunca passou, nunca foi uma ideia de Deus que a carne pudesse fazer parte do regime dietético do homem. Então, quer dizer, não era da vontade de Deus que o homem comesse realmente carne. Era contrário, por parte do Senhor, que houvesse morte mesmo no Éden. É assim? Agora, eu quero aqui fechar sobre este ponto. Frequentemente, se pudessem ver os animais ainda vivos e saber que espécie de carne estão comendo, iriam repelir enojados. O povo come continuamente carne cheia de micróbios, de tuberculose e câncer. Assim são comunicadas essas e outras doenças. A possibilidade de contrair doenças é 10 vezes aumentada pelo uso da carne. Afinal, quer dizer que na igreja, quando estamos a ver pessoas muito doentes, uma das causas, de acordo com o texto que você leu, é esse que está aqui. A possibilidade de contrair doenças é 10 vezes mais aumentada pelo uso da carne. Isso dá medo. Então, para você que nos assiste, realmente essa é a palavra de Deus. Nós não podemos contestar para aquilo que está realmente escrito. Precisamos voltar à origem. Eventos finais, o texto que você
usou, se falou, diz que Deus está a procurar levar-nos de volta, passo a passo, a seu desígnio original. Ok? Que o homem subsista dos produtos naturais da terra. Agora, o que dizer então? As pessoas dizem que não, esses escritos dela é no White, é uma velha, estava caducada. Então, São conselhos até que dizem. São conselhos. eles são conselhos. Mas olha, é assim, olha, fizeste mesmo bem de tocar esse ponto conselho. Porque olha o que está escrito aqui. Eu não sei quais são a possibilidade, o conceito que as pessoas têm sobre o conselho. Mas olha só no livro de Provérbios, capítulo 1. Uma coisa que eu me perguntei, então, se o conselho não é tão importante assim, não tem muita relevância, o porquê que esse decreto que está no livro de Provérbios, capítulo 1? Ainda vamos abrir, irmãos. Nós vamos encontrar aqui um decreto muito duro. Ok, Provérbios, capítulo 1. Está aqui, eu já achei, graças a Deus. Capítulo 1. Eu vou começar a ler no versículo 24. Porque chamei e vos recusastes. Estendi a minha mão e nenhum homem se importou. Mas reduziram a nada todo o meu conselho. E não quiseste minha repreensão. Reduziram a nada todo o quê? Todo com conselho. Olha aqui o que Deus está chamando de conselho. Então, por rejeitar conselho, né? Conselho e lei. Talvez lei tenha mais relevância do que quê? Do que conselho. Não é assim? Os mundanos pensam assim. Conselho. Né? Coisa baixa. E lei é coisa mais forte. Mas olha o que Deus está dizendo. Mas reduziram a nada todo o meu conselho. E não quisestes minha repreensão. Eu também rirei da vossa calamidade. Zombarei quando o vosso temor chegar. Quando o vosso temor chegar como desolação, e a vossa destruição vier como um redemoinho de vento, quando a aflição e a angústia vier sobre vós. Então há consequências muito graves de rejeitar conselhos, né? Perfeito. Então estão sábios. Então, rejeitar conselho de Deus é igual a rejeitar a lei de quem? A lei de Deus, a palavra de quem? A palavra de Deus, porque conselho é a palavra. Então aí vem o ancião, o diácono, o pastor novo que veio. Isso aqui são conselhos de Ellen White. Por exemplo, se eu disser o seguinte, amigo, eu te aconselho para ter intimidade com aquela irmã depois de casar. É um conselho ou não é? Mas o meu conselho vai de acordo com a palavra de Deus, senão. Agora, se você adulterar, engravidar e passar sofrimento e consequência, assim o conselho já o conselho não tem nada a ver. Então eu vejo que isso não tem nada a ver. Agora, como então vamos entender? Eles dizem que a Ellen White naquele tempo, exato, é a velha. Então não devemos, quer dizer, devemos validar o conselho, as palavras dele, tudo porque tem razão. Bom, digamos que se eles apresentarem esta ideologia, isso vai dar-nos a entender de que eles estão rejeitando os testemunhos. É assim? E sempre que o povo rejeita os testemunhos do Espírito de Deus, eles têm andado de uma maneira insegura, não a segurança, pondo em dúvida a mensagem de Deus. Por quê? Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 45, diz apenas inspirada. Quando encontrardes homens pondo em dúvida os testemunhos, criticando-os e procurando desviar o povo de sua influência, estáis certos de que Deus não está operando por meio deles. Então, os que colocam realmente em dúvida os testemunhos do Espírito de Deus, inspirados por esse testemunho do Espírito de Deus é que? É do Espírito de profecia. De profecia. Ok. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Ok. Diz que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia que se manifestou em Ellen White. Então, aqui diz que se encontrardes homens pondo em dúvida os testemunhos e criticando esses mesmos testemunhos, estáis certos de que Deus não está guiá-los. Isso é forte. Esse Espírito é outro.
É outro espírito, é espírito do diabo. Do diabo. Sim, colocando- Quando diz que o espírito de profecia Sim. já não presta. É de Satanás esse espírito. Oh, então, eu já vi então, irmãos, assim, irmãos, pastores, diáconos, assim, a dizer, não, estão trazendo ele no ar, até no comentário da escola sabatina, proibindo, literalmente, proibindo, não se pode ler mesmo ele no white e tal, porque já passou. Então, de acordo com o que você leu, são de quê? É um espírito de Satanás, é outro espírito. São satânicos. Eu queria até fechar de que esses homens estão colocando em dúvida os testemunhos, estão cumprindo a profecia. Porque até então, nos testemunhos, diz que em breve serão feitos todos os esforços possíveis para desmerecer e perverter a verdade dos testemunhos do Espírito de Deus. Precisamos ter de prontidão as mensagens claras, exatas, que têm vindo desde 1846 ao seu povo. Então, esses homens que não andam ponderadamente estão colocando em dúvida, estão fazendo todos os esforços possíveis para desmerecer e perverter a verdade de Deus dita nesses testemunhos. Então estão a cumprir de alguma maneira a profecia. A profecia. Olha só o que está escrito no livro de Segundas de Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz assim: crede no Senhor vosso Deus estareis seguro, e crede nos seus profetas prosperareis. Repare, quer dizer então que se estão a rejeitar os testemunhos, não vão prosperar. Porque o Senhor, em Apocalipse capítulo 3, lhe disse, ou nos disse, nós que estamos a viver nesta era de Laodiceia, disse assim, que vocês sois quê? Sois nus, pobres, miseráveis. Sabe? Mas, ao rejeitar então as palavras de Jesus, estamos a continuar a ser pobres. Perfeito. Agora, olha só o que Helena ela escreveu. Olha o que a palavra de Deus diz. Os testemunhos do Espírito de Deus são dados para corrigir os homens a sua palavra que tenha sido negligenciada. Ora, se suas mensagens não são ouvidas, o Espírito Santo é excluído da alma. Vocês ouviram isso? Isso é muito forte. Ora, se suas mensagens não são ouvidas, o Espírito Santo é excluído da alma. Quer dizer que a pessoa pode pecar contra o Espírito Santo se rejeitar o Espírito da profecia? Sim, porque está escrito, não havendo a profecia, o povo se corrompe. Então, não desprezeis as profecias. O povo perece, o povo perde realmente a direção quando rejeita os testemunhos. Agora olha só, ele não vai continuar. Que outro meio tem Deus é reserva para atingir os errantes e mostrar-lhe a sua verdadeira condição? É uma pergunta. Muito interessante essa pergunta. As igrejas que têm nutrido influência de diminuir a fé nos testemunhos são fracas e vacilantes. Irmãos, por isso estamos a ver as igrejas são fracas e vacilantes, afinal porque estavam a rejeitar o que, irmãos? Espírito da profecia, sim, meus amigos. Alguns pastores, nem todos, temos pastor Dadá, temos outros pastores de Deus. Exato, pastor Anaximer. Por exemplo, temos o pastor que pastor que eu vejo que são assim, que lê muito o Espírito da profecia, Waterveit, David Gate, o pastor que lê também o testemunho, o Doug Bachelor, esses são pastores de Deus. Diz assim, nem todos, alguns pastores estão trabalhando para atrair o povo para si mesmos. Quando é feito um esforço para corrigir qualquer erro nesses pastores, eles resistem com independência e dizem: minha igreja aceita meu trabalho. Jesus disse: todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Muitos há hoje seguindo idêntica direção. Acha-se especificamente nos testemunhos os próprios pecados de que eles são culpados. Então quando rejeitam o Espírito de profecia é porque está escutando e se condenar pecados, né, irmãos? Assim não tenha desejo de os ler. Uns há que desde a sua mocidade tenha recebido advertências e reprovações por meio dos testemunhos. Tenha, porém, andando na luz e se reformando, não absolutamente, condescende ainda com os mesmos pecados.
têm os mesmos defeitos de caráter. Esses males mancham a obra de Deus e deixam suas marcas nas igrejas. A obra que o Senhor queria fazer para pôr a igreja em ordem não é feita porque os membros, em especial os dirigentes do rebanho, não queriam ser corrigidos. Então, de acordo com esse texto, eu posso ver claramente que todos aqueles que estão a eliminar ou a excluir o espírito da profecia, pode-se dar o caso que também exclua os seus defensores? Sim. Eles não querem ler o espírito da profecia, dizem que é de uma velha. Mas outra pergunta, uma questão que, irmãos, que eu fico a pensar é: quem foi Moisés? É um homem de posição, mas abandonou toda a posição, não é assim? Sim. Exato. A posição egípcia. Exato. Quer dizer, foi um homem humilde. Sim, foi um humilde. Como foram os patriarcas? Foram homens humildes. Humilde, sim. Quem foi Jeremias? Quem foi os grandes? Estamos a ver, a Bíblia, em grande parte, é escrita por pessoas humildes. Mas como é que os pastores dizem, algumas pessoas dizem, que não, para você entender a Bíblia tens que ir no quê? No sistema para você aprender como se interpreta e tal e tal. Estás a ver, por exemplo, eu assim, sou humilde, indulto, não tenho cultura grande, não tenho posição, vou morrer, eu escrevo meus livros. Para esses livros serem interpretados, tem que haver uma instituição para interpretar. Isso não é injustiça, isso. Jesus Cristo quem foi? Foi uma pessoa simples. Quem era entendido também Jesus Cristo por quê? Por pessoas simples ou pessoas assim, sábios de acordo com aquele tempo? E que tipo de pessoas? Então, se a pessoa é simples, temos que compreendê-lo também na sua simplicidade. Não é assim? A Bíblia foi escrita por pessoas simples. Também temos que crer que na nossa simplicidade podemos compreender o que, irmãos? A Bíblia, o que quer dizer? Não preciso ir no Bongo, não preciso ir na UNASP, não preciso ir em nenhuma universidade teológica para compreender a Bíblia. Porque o Espírito Santo não está na UNASP, nem no Bongo, nem aonde. Não está a dizer que não pode estar, não. Estou a dizer que quem busca Deus, independentemente de onde que ele esteja, com sinceridade de coração, o Senhor pode iluminar. Não é assim? Então, eu vejo claramente que essas coisas estão a minar a fé do povo de Deus. Só carne mesmo, você até mesmo até hoje em dia, a gente ficar a lutar mesmo sobre carne, isso mesmo faz sentido. Faz sentido, irmãos, meus amigos? Na verdade não faz sentido, até então já estaríamos em outro nível. Bom, eu gostaria de chamar aqui a atenção através de uma nota que está no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, na página 393. Diz assim: pastores não devem comer carne. Não dê nenhum de nossos pastores um mau exemplo no comer carne. Vivam eles e sua família segundo a luz da reforma de saúde. Ficou claro aí, pastor? Você que é o ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, esse apelo fica para os ministros, pastores. Na verdade, vocês têm exercido uma grande influência sobre o povo. E vocês devem usar a vossa influência no máximo possível para conduzirem as ovelhas do Senhor no caminho da verdade. Satanás não é, porém, o único instrumento pelo qual é sustentado o reino das trevas. Qualquer que convide ao pecado é um tentador. Os que emprestam sua influência para apoiar uma obra má estão prestando um serviço a Satanás. Aquele que imita o grande embusteiro está se tornando realmente seu auxiliar. Os atos revelam princípios e motivos. E um desses princípios que Deus estabeleceu em sua palavra é a reforma de saúde, que é uma parte da mensagem do terceiro ano. Pastores que ainda vivem se alimentando de carne, realmente estão dando um mau exemplo ao povo. Mas vivam eles e sua família segundo a luz da reforma de saúde, baseada ao regime estabelecido por Deus, que é benéfico para a nossa saúde. Eu tenho uma pergunta. Quem te deu a autoridade para você repreender um pastor? Bom, de quem é a palavra de Deus? Ou seja, de quem é a palavra?
João capítulo 17, verso 17, diz que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, essa é a palavra de Deus. Essa autoridade não é minha, mas Deus, Ele deu esta primazia, essa autoridade aos seus filhos, no sentido deles apresentarem a luz do Evangelho. Oh, afinal, olha, onde estudou o João Batista? João Batista também repreendeu os líderes do seu tempo. Sim, agora vê, ele quando repreendeu os líderes do seu tempo, a autoridade dele foi questionada. Ok. Consequentemente? Bom, consequentemente morreu. Ok. Os líderes judaicos perguntaram para ele, quem és tu? Mas se te disserem que você está a repreendê-los, você não o ama, como que você vai responder? Porque você está a repreender. O melhor para você mostrar o amor para eles é louvar-lhes, é mostrar-lhes o quanto eles são bons, santos diante de Deus. Agora, quando você mostra uma repreensão e eles dizem que você odeia eles, como que você responde nesse ponto? Não. A Bíblia diz que, em Provérbios, diz que livra os que estão sendo levados para a morte. Então, todos aqueles que estão amando o pecado, eles estão caminhando para a morte. Ou é assim? Sim, isso está em Provérbios. Ok. Isso está em Provérbios. Então, Deus... O livro de Apocalipse, vamos no livro de Apocalipse. Okay. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Vamos ver aqui o que Deus está a dizer. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Ok. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Então, Deus nos repreende porque Ele nos ama. Ok. Ele castiga seus filhos porque Ele ama seus filhos. Ok. Então, a autoridade de Jesus Cristo se manifesta através dos seus filhos, são seus seguidores, que devem reprovar o pecado, devem condenar o pecado. Então, porque ao condenarem o pecado, eles amam o pecador. Agora entendi. Agora suponhamos que você está a repreender. Por exemplo, hoje muitas pessoas, por amar a igreja, assim como Cristo por amar o mundo, Ele morreu. Ok. Exato. Estavam a eliminar na igreja porque estavam a repreender. Então, afinal, aqueles que estavam a eliminar os outros não amam. Não amam. Agora, aqueles que são eliminados são os que amam. Olha, tem um texto aqui muito sério. Esse texto está no livro O Desejado de Todas as Nações, o capítulo. Vamos abrir a nós com pena. Sim, olha, vamos ainda ver aqui. Tem muitas pessoas que não gostam desses textos. Na verdade, é um texto muito sério. O Desejado de Todas as Nações, o capítulo é 10, a voz do deserto. Sim. A trazer ele. Sim. Sim. Vamos falar aqui. Vamos aí. Ok, o capítulo é 10. Ok. Bom, no Conectando a Página é 567. 567. Ok, já. Ok. Diz assim: Deus não manda mensageiros para lisonjear o pecador. Então, lisonjear, elogiar o pecador. Deus não manda seus servos para lisonjear o pecador. Eu não estou a procurar o texto, não encontrar. Esse texto não existe. Não encontras o texto? Bom, o texto está aqui. Ok, já. Assim, aí afinal existe. Não transmite mensagem de paz para embalar os não santificados numa segurança fatal. Depois